Que beleza. Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro. Fala galera, Artigo 5 em Campo para mais um podcast da edição número 50 do nosso Brasileirão, que não encerrou, mas já tem o seu campeão, Atlético Mineiro, bicampeão brasileiro, finalmente, diria alguns, e conquista muito simbólica em vários aspectos. Então, esse hoje é o nosso tema, mesmo que o campeonato não tenha terminado. Vamos abordar esse título do Atlético Mineiro aí, campeão brasileiro. Alguns torcedores do Galo diriam que é uma jornada do herói, né? Ganhou o primeiro, agora ganhou o suposto último. E seria interessante para o atleticano mudar o nome do campeonato, né? Para ficar uma história épica de verdade. Bom, boa noite. Boa noite, John. Boa noite, Felipe. Boa noite, André. Depois de um tempo sumido aí, voltei para mais uma edição e voltamos para mais uma edição e legal, independente de, pelo menos para mim, independente de torcida ou não, legal ter um clube desse tamanho voltando a vencer o brasileiro. Boa noite, André. Boa noite, Felipe. Boa noite, John. Muito bom estar de volta aqui com vocês. Muito bom ter a presença do John novamente. E é isso aí. O Atlético campeão. Eu tô aqui em Minas, sei quanto que essa conquista foi importante para a torcida. Vamos ouvir muitos dos seus relatos mineiros aí. Vamos falar, apesar de eu ter cornetado. Nesse podcast a gente vai dividir basicamente em 3 sessões aí do que esse título de fato representa para a torcida atleticana, né? Até fazendo vínculo com a rivalidade com o Cruzeiro, que é um time que está em total decadência, e o Atlético na direção contrária. A construção, vamos abordar um pouco da construção desse time, o processo de montagem de elenco, de transformação financeira que o Atlético Mineiro passou esses últimos anos. E também vamos falar dessa parte financeira administrativa aí, que uns dizem que é catastrófico, outros dizem que está no caminho certo. Então, é um assunto bem amplo aí para discussão. A gente vai abordar um pouquinho, então, essas 3 sessões. Bom, para começar, vamos coletar aí a parte coração, a parte de Minas aí, André. O que você sofreu ou não, né? Às vezes você comemorou junto aí com os caras. O que representa para você esse título aí para o Atlético Mineiro? Tamanha espera. Cara, esse título ele representa muito. Ele representa mais do que a gente imagina. Porque aqui não tem nenhum torcedor do Atlético, não tem ninguém muito ligado ao futebol mineiro. Eu não torço para nenhum time, mas como moro em Minas, eu sei bastante como que essa rivalidade interestadual é importante e como esse título foi importante para a torcida do Atlético. O Atlético tem uma torcida muito apaixonada e eu acho que é nisso que se constrói a grandeza do time. A gente sabe que existem vários fatores que podem tornar um time grande. Às vezes o time é o que tem mais título, é o time que tem a torcida mais numerosa, é o time que tem a melhor administração, mas o que constrói a instituição Atlético Mineiro como um time grande é o amor que a torcida tem pelo time. E isso às vezes não é divulgado por todo o país. As pessoas não conhecem, não sabem o tanto que essa massa atleticana ela é emocionada, tanto que esse amor é passado de pai para filho, que acaba virando quase uma religião. Eles falam que todo torcedor atleticano tem o Atlético como uma religião. Como diz o grande narrador João Guilherme, não é milagre, é Atlético Mineiro. Porque é realmente um sentimento muito forte. Eu já vi outros auges do Atlético, já vi auges do Cruzeiro, tô vendo atualmente a decadência do Cruzeiro e já vi momentos ruins do Atlético, mas essa foi uma das poucas vezes que eu vi uma coisa tão forte e tão especial. Deu vontade, às vezes, até de comemorar em alguns momentos junto com a torcida,
mas isso eu não tenho sangue frio para fazer. É, só para fechar um comentário breve, hoje o fotógrafo Daniel Teobaldo divulgou no Twitter dele e no Instagram uma foto de uma torcedora ontem no título, com um cartaz assim, pai, você adoraria ter sido bicampeão tanto quanto ter sido avô. Ou seja, ela perdeu o pai dela antes de ter tido a oportunidade dele ser avô e antes dele ter tido a oportunidade de ver o Atlético ser bicampeão brasileiro. Então, isso resume bem o sentimento dessa conquista. Não, eu vi essa foto, né? De fato, que nem se falou, tá circulando no Twitter. Uhum. Foi... Cara, é muito bonito e é de emocionar mesmo até para quem não torce o time, e no caso, entrando num nível de rivalidade, digamos assim, né? Tá falando aqui um palmeirense e um flamenguista, que supostamente brigaram pelo título, né? Então, é muito bonito mesmo essa religião aí dos atleticanos. E, cara, eu posso falar aqui, eu vi o vídeo do Marra e da Mariana na ESPN após o título, né, deles chorando e comentando. Cara, eu chorei junto, assim, mas eu chorei muito vendo aquilo e, cara, é pesado demais, é bonito demais, e para quem gosta do esporte mesmo, enfim, é lindo de se ver mesmo ações desse tipo, né? Então, bom, o John, para você, o que esse título aí, a gente está tratando como o que representa para o atleticano, né? Mas se você tiver uma outra abordagem aí, fica à vontade. Eu estava, antes de entrar nessa parte mais sentimental, estava pensando essa semana que a gente comentou no começo alguns meses atrás, a respeito do Galo, e eu me lembro que eu não coloquei o Galo como o principal favorito, né? Mesmo estando na briga ali, eu pensei, poxa, a gente podia ter criado o podcast em 1972, até 2020 a gente ia acertar o Galo ia ser campeão. Em 2021 a gente montou o podcast e todo mundo errou. Então, coincidência da vida. No ano que a gente tinha para acertar, a gente errou também. Podemos dizer que é o artigo 5 da sorte pro Galo. Da sorte pro Galo. Temos um mineiro para suspeito em relação a isso. Mas eu também concordo, vou nessa linha de... Cara, eu acho que acredito que vocês também pensam assim. Futebol, pelo menos para mim, traz muitas memórias de coisas que passou. Eu acho que a gente gosta do jogo, entender o que acontece, mas lembrar daquele, poxa, quando o fulano foi campeão, eu estava assistindo com meu avô, eu estava vendo com um primo, um tio, um amigo, aquela data, aquilo te marca, né? Você imagina, essa nova geração de atleticano ouvia história, né? A mais nova viu a Libertadores, assim, em 2013. Mas, poxa, ser campeão brasileiro é diferente, né? Um título desse tamanho de pontos corridos. Era na história, né? Que ficava, poxa, quando o Tele treinava o Atlético, nossa, era um timaço, tinha o Reinaldo e memória, né? Hoje essa molecada que viu isso, daqui 30 anos vai contar, poxa, era o time do Hulk, era o time que tinha o Keno, o Zarate, o Arana jogando muito, o Alonso na zaga, enfim. E isso eu acho muito legal. Essa imagem aí é de encher de lágrimas, de fato, os olhos, porque você consegue, eu pelo menos consigo me colocar no lugar dela, né, por ter passado por isso e perder o pai, acredito eu, pouco tempo antes de ter a oportunidade de presenciar algo assim. Então, ainda mais pro torcedor do Galo, né, que às vezes a gente tá a gente tá no eixo, assim, nós moramos em São Paulo, a gente sabe que o eixo Rio-São Paulo é muito, muito forte, apesar de ter Cruzeiro, o Galo, ter o Rio Grande do Sul muito tradicional, a gente sabe que de fato puxa-se muito pro lado de São Paulo e o Rio, né, e se esquece muitas histórias, mas acompanhando um pouco mais de perto, a gente sabe que o Galo tem uma torcida muito, muito, é a massa, né, é a massa atleticana, não tem esse nome à toa,
e tudo que envolveu, sabe? Os caras sendo campeão, o Cruzeiro nessa decadência, acho que o gosto que isso tem para a torcida do Galo é diferente, porque, convenhamos, analisando sem clubismo, se você colocar peso por peso, história por história, é difícil o Galo se igualar, porque o Cruzeiro tem mais Copa do Brasil, mais Brasileiro, mais Libertadores, é difícil para os caras, mas talvez na paixão o Cruzeiro perca feio. Então, isso que os caras vão bater no peito e falar, ó, a paixão vocês não ganham da gente. A gente viu aí, pelo menos de longe, que me parece ser verdade. Sim, sim. E a minha impressão, né, também ainda vinculada a essa representatividade do título para o atleticano, é que o time, hoje a gente adora colocar em prateleiras, né? Esse time é grande, esse não é grande. E o Galo sempre tinha a sombra do não ser grande, né? E até mesmo depois da Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil, mas aparentemente ainda faltava talvez uma campanha justamente num brasileiro que não ganhava desde 71, e vinha batendo na trave, né? Foi 5 vezes vice-campeão, né, de 71 para cá, e recentemente, 2012, foi vice e 15 foi vice do Corinthians. Então, sempre via batendo na trave e faltava talvez esse título para meio que consolidar talvez uma imagem de, não para o atleticano, mas para as outras torcidas em si, que o Atlético Mineiro, de fato, é um time muito grande enfim, pro outro torcedor, né, que ele adora, meu time tem 10, meu time tem 7, meu time tem 5, e o Atlético não consegue ser bicampeão, esse título é muito forte para isso, né? Porque o Atlético vem numa ascensão, ganha esse título, de fato quebra essa mística aí do bicampeonato, tudo, e tem aquela história do meu time é grande porque tem uma história antiga e tem uma história moderna. Eu acho que esse título é uma chave de ouro da história moderna atual do Galo, que ele tinha no passado, mas talvez não tinha se consolidado agora. E esse título, cara, eu acho que o atleticano ele é muito gigante, muito gigante. E aí, até trazendo uns dados, né? O Atlético Mineiro, eu falei, né? Ele foi vice-campeão em 2012 pro Fluminense e vice-campeão em 2015 do Corinthians do Tite, que é outro time histórico, né? É um time que debate com o Flamengo de 19, com esse Atlético de 21. E os outros vice-campeonatos foi em 80 para o Flamengo, 99 para o Corinthians e 77 para o São Paulo. Então, é um time que tinha batido na trave várias vezes e sempre encontrou um timaço pela frente, né? E acabou, e por isso que, querendo ou não, acabou sendo vice-campeão várias vezes e, enfim, conseguiu seu bicampeonato agora em 21. Bom, partindo para aí o elenco atual que foi campeão, a contratação do Cuca, esse time que, de fato, já tinha uma base que ano passado foi complicado porque todo o top 8 concorreu ao título, né? Inter, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Mas, assim, ano passado já era um time forte. E para esse ano fez contratações pontuais, trazendo o Hulk, Nacho e o Cuca, basicamente, né? E formou esse mega time. O que você destaca, André, dessa formação de elenco, que já vinha um elenco muito bom do ano passado para esse, que teve talvez suas cerejas do bolo colocado agora, e junto com a mão do Cuca. O que você acha que foram as principais alterações? O que fez esse bolo que já era bom com essas cerejas ficarem deliciosas? Cara, que metáfora. Cara, a janela de início de ano do a janela de início de ano do Atlético foi muito boa, né? Sem dúvida nenhuma. Trouxe o Hulk, trouxe o Nacho, Diego Costa veio depois. Mas
O Zarate já estava também, o Savarino já estava, mas tiveram contratações ali, como você disse, pontuais, mas ao mesmo tempo fundamentais. Eu até trouxe Então, os dados aqui só para deixar pontuado certinho. É de 2021, na janela, em janeiro, só chegou o Hulk, que já demonstra que era um time formado já, que precisava somente de algumas peças pontuais, né? Em fevereiro chegou o Dodô e o Nacho, e só em abril foi chegar o Tietê, Nathan Silva em junho e Diego Costa em agosto. Então, basicamente, no ano todo, veio 6 contratações só, né? E saíram de rotações que estavam no elenco, saíram 2 também, saiu o Tardelli e o Marrone. Pode certo. ir. Enfim, tiveram que sair o Marrone, o Tardelli, por questão de que não estava rendendo mesmo, não encaixava no plantel, e o Marrone mais por uma questão financeira, que representava um custo e teve uma boa oportunidade de venda. Mas enfim, foi uma montagem de elenco muito boa e que principalmente deu certo porque o Cuca soube encaixar esse time, o Cuca soube encontrar soluções e essas soluções elas foram encontradas muitas vezes durante a própria temporada. O time não iniciou a temporada pronto. No início do ano eu criticava o Cuca por falta de opção de jogo quando outro time não estava tão exposto. Eu achava que o Atlético jogava muito bem na transição, mas quando tinha que propor o jogo, falhava. Mas durante a temporada o Cuca foi ajustando as peças e chegou ao final dela com um time muito forte. Não é um time invencível, acho que ainda está algumas prateleiras abaixo dos melhores times do século, digamos assim, o Santos de 2011, o Corinthians de 2015, o Flamengo de 2019. O Galo ainda não chegou nessa prateleira, mas é com certeza um time histórico e com certeza um time que foi muito bem trabalhado. Com relação aos destaques táticos, eu gostaria de ressaltar como que a entrada do Keno no meio para o final da temporada deu uma qualidade boa de jogo pelo lado esquerdo e também permitiu o Cuca fazer algumas variações táticas, principalmente com o Arana, quando o Cuca sempre fez questão de ter dois jogadores abertos, que eles chamam na linguagem mais técnica de jogadores em amplitude. Então, com o Keno em amplitude, ali grudado na linha, o Arana passou a jogar por dentro e participar dessa primeira construção junto com o Alan, que foi outro cara fundamental ali na proteção da área com o Jair. Deu muita segurança à linha de zaga do Atlético, que tinha problemas de insegurança mesmo. O Alan virou um todo-campista, como eles dizem, que é o cara que cobre todo o meio-campo e ainda fazia a saída de bola de 3, né? Junto com os zagueiros, por vezes com os laterais também. Além disso, o Hulk foi o famoso playmaker. Eu, no início do ano, comparei o Hulk ao Neymar e ao Messi aqui no podcast, no sentido de que é um jogador que ocupa todas as posições do ataque e O consegue, Hulk tá melhor que o Neymar. atualmente está melhor que o Neymar, no sentido que é um jogador que consegue ocupar todas as zonas e fazer mais de uma função. O Hulk ele baixa para receber a bola na entrelinha e distribuir o jogo. Ele ataca as costas do adversário quando recebe algum lançamento frontal vindo de trás. E ele, ao mesmo tempo que ele chega nas duas laterais, encosta nas duas laterais para abrir espaço. Como o time do Atlético é um time muito móvel, os jogadores não guardam muita posição, tem um intercâmbio de posição o tempo todo para justamente criar esses espaços. O Hulk foi fundamental. Fora que é um excelente goleador, foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, à frente do Michael, ele conseguiu ficar na frente do Michael. Pasmem, pasmem. Pasmem. E é isso, o time do Galo foi um time se mostrou muito bem treinado, muito bem coordenado. Quando um abria, o outro fechava. Era um time que entendeu a mentalidade do jogo como um bloco, entendeu como a defesa depende do ataque, o ataque depende da defesa, o ataque depende do meio de campo, o meio de campo depende da defesa.
a cada momento que um jogador se movimenta, os outros se movimentam juntos, como se fosse uma dança de balé mesmo. E foi muito bonito ver como o Cuca conseguiu implementar esse estilo de jogo e como os jogadores atenderam a essa pedida. Com relação à fase defensiva, o destaque é na pressão pós-perda, que sempre foi muito intensa. O Atlético perdia a bola e logo tinham 2, 3 homens ali em cima, a marcação alta, não deixava o adversário respirar. É um ritmo sufocante, principalmente jogando dentro de casa. Então, foi isso. O time apresentou falhas durante a temporada, mas apresentou mais evoluções do que falhas e acabou o ano próximo do ideal. Sim, sim. Eu concordo que a impressão é que esse Atlético ainda está em evolução, né? É um time competitivo. Ele, guardadas todas as proporções, assim, ele lembra muito o roteiro do Palmeiras campeão em 16 com o Cuca. Era um time muito competitivo, tinha lá suas surpresas, até com o mesmo Keno vindo do banco às vezes. É que depois de um tempo o Keno acabou virando titular do Palmeiras, mas o Palmeiras não tinha um jogador da qualidade do Hulk tão decisivo quanto, né? Mas, enfim, ele lembra muito um pouco o roteiro, como foi construído, e era um time que, aparentemente, ele sempre estava evoluindo, né? E esse Atlético, a impressão que dá é que ele ainda está em evolução, né? Então, isso, para os rivais, assusta, pensando que esse time... todo time tem para onde melhorar, né? Mas quando você vê que um time ele aprende a crescer, né? Ele é onde começa a dar medo nos adversários, né? Então, acho esse Atlético muito competitivo e a impressão que dá é essa mesmo. Ele ainda está melhorando. Ô John, esse Atlético Mineiro aí, o Cuca, você acha que, até já pisando um pouco aí no terceiro tema, né? Você acha que tem muito para onde melhorar? O André, ele cravou no sentido que ainda não é um time histórico como 19, 15 e o Santos do Neymar. Você acha que já é? Como que você olha esse Atlético Mineiro historicamente? Eu acho que há duas maneiras de se analisar, né? Pensando a nível Brasil e analisando mais friamente a história, eu acho que não mesmo. O Flamengo de 19, o Corinthians de 15, eu acho que tinham elementos ali que marcaram um pouco mais, mas é difícil pensar só com a cabeça de quem vem de fora, né? A torcida do Galo, obviamente, o que representa isso daí é inigualável, né? Só quem talvez viu, quem tem a idade suficiente para ter visto 71, que pode falar com mais propriedade sobre isso, né? Mas a minoria conseguiu esse feito de ver 71, de entender, né? Não só estar vivo, mas de entender e entender o que valia em 71 e o que vale para hoje. Mas eu também acho que assim, quando a gente fala, a gente comentou sobre o Cuca chegando, eu fui completamente contra. Mas tem uns negócios no futebol que é muito louco, né? Tem aquela ligação do técnico com o clube que é, sei lá, o Muricy no São Paulo, o próprio Cuca. O Cuca talvez não seja o melhor técnico, porque alguns grandes técnicos dirigiram o Galo, inclusive o Tele Santana, que para mim é o maior técnico brasileiro da história. Mas o que ele representa para o Galo, né? Libertadores e brasileiro é muito forte, né? Então acho que é o maior técnico da história do clube. Então há algo a mais nessa relação que deve ser considerado, né? Principalmente no começo da Libertadores, ali na fase de grupos, o Galo deu umas vaciladas e a gente começou a pesar a mão no Cuca, tá vendo? Não tem muitas ideias, o time... Mas o Galo foi a melhor campanha da Libertadores. Mas se você puxar o começo dele, ele perde fora de casa para um time, não me recordo o nome, mas ele perde fora de casa, ele dá uma vacilada.
no comecinho até que o Cuca vem e fala, me dê mais tantos dias que esse time vai funcionar, e aos poucos foi ganhando corpo, né? A gente sabe como o Cuca joga, não espere algo revolucionário, nem nada disso. Mas ele conseguiu adquirir algo que hoje no futebol mundial é usado como base, é usado como referência, né? Se a gente pegar, pelo amor de Deus, eu não estou comparando time com time, mas modelos que funcionam, e nem ideias no final das contas, são modelos de jogo, né? A Itália foi campeã da Eurocopa e não era o melhor time no papel, só que ela era muito equilibrada. O Chelsea foi campeão da Champions League, não sendo o melhor time no papel, mas ele é muito equilibrado. O Galo, talvez você olhando aqui, você coloca um Palmeiras, um Flamengo, eu não acho o Galo disparado o melhor elenco do Brasil, mas ele é equilibrado. É a melhor defesa e o segundo melhor ataque. Então ele conseguiu casar esses dois aspectos fundamentais. E se você analisar o time do Galo, ele faz muito gol. E, tirando os últimos jogos aí que tomou 2 do Bahia, 3 do aí já do tá em Bragantino, festa, né? Já tá em festa. Aí não sabe fé, exatamente. Se os caras for meio de qualquer jeito contra o Grêmio, também toma mais 2, 3 lá. Difícil, mas depende de como vai entrar. Então, um time que conseguiu equilibrar, né, os seus sistemas. E aí você tem um time bom, um time equilibrado, uma defesa ajustada, com um meio que consegue proteger te dá opções ali no seu meio campo. Você tem um jogador como o Hulk, que, como o André disse, poxa, é um cara que tem a liberdade para flutuar, que vem, recebe a bola, que tem qualidade de passe, que é rápido, que é inteligente. Poxa, aí você tem igual ele falou, um playmaker, um cara que o Cuca fala, olha, você vai flutuar nesse espaço, você consegue participar de toda a parte criativa e chega com gás para marcar. Então, é um cara que é o craque do brasileiro, assim, para mim, mas, meu Deus, mas muito. Eu nem sei quem é o segundo, assim, se falasse, eu pensaria muito, mas o Hulk por muito, assim, o time do Galo tinha um equilíbrio, mas, igual você falou, aquela cereja ali, o Diego Costa, não pelo potencial, mas o Diego Costa menos, né, por jogar menos, enfim, por lesão, mas o Hulk não, cara, o Hulk é impressionante. E quando ele veio para o Brasil, a gente já sabia, né? A gente já sabia que ele ia tentar rolar aqui. Já ficou batido esse papo, né? Nem vou entrar nele, mas o que esses caras que ainda rendem lá fora, né? O William, Andreas, o Andreas nem rendia lá fora. O que esses caras que voltam, jogaram lá, vêm aqui e fazem é sacanagem e ontem, papo assim, batido. Ontem eu assisti no jogo só um ponto, assistindo o jogo do Corinthians e Grêmio, cara, o Willian tava jogando outra parada. O Willian tava jogando outro esporte para os caras ali, é outra fita, é outra ideia. Sim, é absurdo, é absurdo. Bom, só para fechar essa parte, né? O Atlético Mineiro ficou com a segunda melhor campanha dos pontos corridos, né? Do campeonato com 20 clubes. Ele pode alcançar até 87 pontos, ficando a 3 pontos só do Jorge Jesus e do Flamengo 19. Recorde 16 vitórias seguidas como mandante do Brasileirão, 16 jogos sem sofrer gol, que acho que mostra muito a questão do equilíbrio aí que você falou. Isso é muito. E time com menos derrotas, né? 5 só. E o segundo melhor ataque, com 60 gols, conforme o John falou. Para a gente encerrar o nosso podcast aqui, vamos falar então do mecenato. Eu não sei se esse termo é pejorativo, se é o termo correto, mas o mecenato que a instituição Atlético Mineiro passou e que, querendo ou não, é o que fez o Atlético aí ser campeão e estar figurando hoje como o time a ser batido no Brasil, né, junto com o Flamengo e Palmeiras. Os 4 R's, né, como são chamados, Ricardo Guimarães, Renato Salvador, Rafael Menin e Rubens Menin, já investiram mais de 400 milhões de reais no clube e dizem aí que tem 1 bi
em dívidas de contratações afins dos projetos que o Atlético faz. Então, é um projeto a longo prazo, é um projeto de 5 anos aí para a reconstrução, sanar essa dívida. E aí eu passo a bola para vocês. Com qual olhar vocês olham esse mecenato? Com qual olhar vocês acham que, como a gente já abordou aqui nesse podcast, né? É uma dominância curta, vai ser rápido, como é normalmente aqui no Brasil? Está se configurando para ser algo a longo prazo, como já é o Palmeiras, por exemplo, talvez o Flamengo, enfim. Como que vocês olham aí esses 4, entre aspas, donos do Atlético aí que estão inserindo dinheiro a rodo? Bom, eu vejo, primeiramente, antes de tudo, a gente tem que falar que o mecenato não é uma coisa nova no futebol, né? Longe disso. A gente já viu durante vários e vários anos, e vários exemplos, você mesmo citou, o Palmeiras, recentemente, o Cruzeiro, ele em em menor proporção, mas ele recebe ajudas financeiras também do Pedrinho, dono do supermercado BH. E eu tenho a impressão de que esses 4 empresários, sobretudo o Rubens Menin, que é o principal deles, eles querem fazer uma reconstituição a ponto de arrumar a casa do Atlético, dar ao Atlético fontes financeiras sólidas, que o clube há um tempo estava sem, e deixar o clube andar com as próprias pernas, sabe? Sem tanto se preocupar com o retorno financeiro que eles vão ter nesse investimento. Porque, igual você mesmo falou, eles já investiram mais de 400 milhões, já fizeram empréstimo para sanar as dívidas a curto prazo, porque a longo prazo a dívida é realmente muito grande. Então, não vai ser uma coisa da noite para o dia, mais de R$ 1 bilhão. E, e é isso, eles querem fazer empréstimos a juros baixos, ou às vezes a nenhum juros, para deixar o Atlético com algumas fontes de renda, com um elenco bacana, e deixar o clube andar com as próprias pernas daqui a uns 5, 6 anos. Porque vai ter a fonte de renda do Diamond em BH, de alguns prédios que o Atlético tem lá, do estádio, principalmente, que o estádio a gente sabe que é um investimento altíssimo, que dá um retorno muito bom, tanto financeiramente quanto esportivamente. Quem tem um estádio melhora os resultados em campo e de bilheteria, de marketing, de sócio-torcedor e etc. Além de ajudar na construção do elenco. Eles já deixaram claro que eles não ajudam a pagar salário, que a folha salarial é com o próprio Atlético, mas que muitas coordenações foram feitas sim, contratações foram feitas sim com a ajuda financeira desses 4 R's. Por outro lado, existe um risco. Como todo mecenato tem um risco, quando por essa relação não ser formal, não ser no papel, por o Menin não ter um cargo no Atlético, ele pode chegar um dia e simplesmente cobrar tudo aquilo que ele emprestou ao Atlético, ou até mesmo se sentir dono do clube, no sentido de mandar e desmandar segundo a própria vontade dele. Eu estou investindo no clube, então eu acho que tem que ser assim, tem que ser assado, de forma semelhante a que o Paulo Nobre fez no Palmeiras há um tempo atrás. Claro que ele não chegou a... Não foi ruim essa passagem dele por lá, mas ele tinha muita influência, às vezes mais do que o necessário. Além disso, esse mecenato nos mostra que o Atlético, sem essa ajuda financeira, estaria em uma vala muito maior. Estaria provavelmente até brigando para não cair. Em 2019, o clube ficou em 13º no Brasileirão. Em 2020, o salto já foi muito maior, mas porque já estava entrando dinheiro. Então, mostra uma incompetência administrativa das diretorias em andar com as próprias pernas, digamos assim. E de diretorias recentes, né? Fato é que esse mecenato ele vem com uma estruturação
interna, de dentro para fora também, né? O time se propôs a primeiro ser sustentável e aí com o dinheiro evoluir, né? Mas sem a sustentabilidade que tanto falam hoje, pode entrar dinheiro a rodo que não vai servir para nada. O John, o seu parecer aí sobre o... Eu acho que tem que ser algo que se plante para que seja sustentável, né? Caso como foi o Palmeiras, né? Hoje o Palmeiras anda com as próprias pernas. O estádio, a bilheteria, o sócio, os títulos, enfim, hoje o Palmeiras anda com as próprias pernas, precisou de um alicerce. Então, se eles fizerem o Atlético ficar dependentes dele, não é algo legal, porque vamos jogar real, são empresários. Ninguém dá 400 milhões porque, eu amo meu... Não, é negócios. É negócio, cara. Para os caras é corporativo, mundo corporativo. Os caras querem, de alguma maneira, que esse dinheiro volte. Nem que não volte como dinheiro, volte como, de alguma outra maneira, com o nome deles, enfim, a politicagem que tem no futebol. Mas se o Galo conseguir daqui 5, 10 anos andar com as suas próprias pernas, ter o seu estádio, eu acredito que vai ser bem legal. Mas eu sou meio cabreiro quanto a isso, assim, porque vários times passaram por esse processo, né? Quantos deram certo? O Atlético seria algo, assim, quase que inédito, né? Nesse modelo, né? Você imagina, por exemplo, a Leila no Palmeiras lá. Hoje ele é presidente do clube, né? Então, tem muita politicagem. Ninguém é bonzinho porque é bonzinho, que é legal. Isso aí esquece, né? Tem todo um porquê das situações, mas o torcedor não quer saber, né? Tá entrando dinheiro, tá ganhando título, que venha. Não querem saber de onde vem o dinheiro. Que é mais o Newcastle, comemorou a compra lá, tá em último na Premier League, né? Isso vai ter que começar a reconstrução da segunda divisão, né? Então. Eles não contavam com essa. Fora da onde vem o dinheiro também, né? Aí é outra questão. Beleza. Bom, acho que por hoje é só, né? Falamos bastante aí do Atlético Mineiro, nosso galão da massa. Queria agradecer aí a todos que nos ouviram. Se ouviu no YouTube agora, se inscreve, dá um gostei, ou não gostei também, deixa um comentário aí, propor no tema, enfim. Caso você viu no site ou no Spotify, nas plataformas de podcast, entra no site, manda mensagem, pode mandar e-mail, deixa comentário no Twitter, enfim. É sempre legal o feedback de vocês. Muito obrigado, André. Valeu, Felipe. Valeu, John. Mais um episódio aí concluído com sucesso. Sempre um prazer estar com vocês aqui. Abraço. Muito obrigado, John. Prazerzaço de novo aí. Tamo junto. Falou, galera. Valeu. Que beleza. Sabia não? Eu não sei o que aconteceu. Agora eu se consagro.